Pessoal, beleza? Mais um podcast aqui. Esse era para talvez ter sido o primeiro podcast. A gente tentou gravar uma vez. Foi uma entrevista foi uma entrevista boa, mas uma entrevista ficou toda a produção foi uma merda, assim, pra ser sincero. Mas agora tá dando certo, tá em podcast. Bom, a gente tá aqui com uma pessoa que pra gente é muito especial, foi nosso primeiro aluno. E já começamos muito bem, que é uma pessoa que extremamente notória e reconhecida no que ela faz, né? E essa pessoa é Dmitry Souza. E mais que isso, tem uma relação dupla, né? Porque assim como ele foi nosso aluno aqui, nós somos alunos dele dentro da Aliança, que é a maior academia de jiu-jitsu do mundo. Então, Jimmy, muito prazer te ter aqui. É uma experiência muito legal e foi muito legal ter você como nosso primeiro aluno. Agora vamos bater um papo e falar mais dessa experiência na TP Classroom, da sua vida como atleta, a sua vida agora como acadêmico, profissional também, como todos esses meios eles se relacionam aí e formam o que é o Dimitrios hoje, né? Tá. Cara, é uma apresentação energética aí, hein? Bom, mas a gente não pode deixar pra trás que nós fomos a primeira gravação, o primeiro podcast. Tá lá armazenado, um dia a gente solta pra dar algumas boas risadas ali da gravação. A gravação tem 40 minutos, a gente ficou 3 horas gravando o que falava, e falava, não, deixa eu refazer, vou refazer. É uma gravação que se esforça pra ser chamada de amadora, né? Tudo no improviso, mas foi divertido, foi um dia engraçado. Foi um dia legal. Poxa, é um prazer estar batendo um papo com vocês. Já fazia quase um ano, né, que eu não vinha mais aqui, né? Depois pra gravar você veio tipo em maio, eu acho, né? Você fez as aulas, passou no que passar, que já a gente vai explicar o que é, né? E aí você veio agora, assim, tá um pouco diferente aqui, a sala era mais simples, né? Não tinha os quadros não tinham ainda, né? A estante também não. Aos poucos a gente tá vai crescendo, tá desenvolvendo, decorando as coisas. Tá perto também, então... isso a gente já a gente vai falar. Vamos ser mais corriqueiras. Pra começar, eu quero falar como foi seu dia. Eu quero te perguntar como que foi o seu dia hoje, que horas começou o seu dia, e pra você contextualizar em que horas que a gente tá. Bom, eu começo cedo, né? Eu levanto às 5h30 da manhã. E a minha primeira aula, ela gira entre 6h15 e 6h30, dependendo do dia. Hoje a minha primeira aula foi 6h30. E aí eu faço 3 aulas seguidas, vou até 15 para as 9, faço o treino de competição que roda até meio-dia. Logo em seguida tomo conta da aula da meio-dia e 15, vai até 1h30, aí vou para casa, organizo as coisas, corro para o escritório, né, trabalho um dos meus trabalhos, né, que é na Aliança Association, fico ali até umas 5 e pouca, 6 da tarde, e aí corro para a academia de novo para dar aula, fico até umas 9h30. Quando não é o dia da preparação física, se encerra por ali. Quando é o dia de fazer a preparação física, eu ainda corro para academia, faço o treino físico, né, a malhação, e aí o dia encerra próximo da meia-noite. Então eu vou encerrar ali ou 10 horas da noite ou meia-noite, e aí nos dias que se encerram às 10 é o dia dos estudos, né, a graduação que eu tô fazendo. Então quase sempre aí a gente dorme pouco e trabalha bastante. Mas foram muitas coisas, né? Até eu fiquei perdido com tantas coisas. Vamos começar falando da sua carreira como atleta, que é o início de tudo, né? Conta um pouco pra gente qual a modalidade. Então, bom, sou atleta de jiu-jitsu, né? Sou faixa preta já há 12 anos. E desde que eu iniciei no esporte, né, eu vivo a competição, eu vivo um alto rendimento, né, meus professores eram competidores na época, então eu simplesmente acompanhava eles, e esse espírito competitivo eu acabei absorvendo naturalmente pela forma que eles agiam. Então hoje eu faço treino de competição às 10 da manhã, né, é um treino que é comandado pelo Michael Lang. Quando ele está ausente na academia, hoje sou eu que fico à frente desse treino de competição. Faço a preparação, o meu preparo físico em dias alternados ao longo da semana, final de semana, e treino à noite com os alunos também, né? Principalmente quando a gente está em período de competição, como é o caso agora, né? Eu luto final de março, Pan-Americano, então a rotina de treinos tá bem carregada. E, claro, com essa rotina eu divido aulas coletivas, particulares, escritório, estudo. Isso você faz um tempão? Faço. Eu comecei com 12 anos de idade, hoje eu tô com 33. Isso no alto rendimento, você considera que desde os seus 12 anos... Cara, desde a primeira aula que eu fiz, eu comecei num projeto social em Itaquera.
E desde que eu tive meu primeiro contato, eu sempre fiquei dentro da academia. Sempre para mim foi um ambiente super agradável. Eu, como acho que muitos meninos eles sempre gostavam da luta, né? Se não é o futebol, é a luta. Eu era o cara da luta, então era assim prazeroso estar na academia. E um mês de jiu-jitsu eu já estava competindo, né? Com a turma infantil, óbvio. E eu sempre participei desse mundo. Como eu disse no início, meus professores eram competidores de alto rendimento. O professor Serginho, ele foi campeão mundial de jiu-jitsu. E aquilo ele transmitia para todos que estavam ao redor, né? Então a turma que convivia junto naturalmente se tornava competidora ou destoava, não participava do grupo ali. Então era escola e academia da tarde até o fim do dia, ou 100% treino. E quais foram os títulos, os principais títulos que você acumulou na sua carreira dentro do jiu-jitsu, para o nosso telespectador entender aqui? Eu conquistei os mundiais de roxo e marrom, né? Eu conquistei outros títulos nas faixas coloridas. Na faixa preta, sou atual vice-campeão mundial. Já medalhei 5 vezes em mundiais de faixa preta, atual campeão pan-americano, 3 vezes campeão europeu e 8 vezes campeão brasileiro. Isso alternando com kimono e sem kimono, que é uma... Sim. Eu acho que modalidades diferentes, né? Isso é uma coisa que, assim, as pessoas, quando elas pensam, as pessoas elas não conhecem de fato o mundo do jiu-jitsu, né? Quando a gente fala, então, por exemplo, é engraçado isso, às vezes eu tô em algum lugar e o cara fala, ai, meu treinador que faço aula particular, ele é campeão mundial, mas não é, tipo assim, não é, a gente tá falando do verdadeiro campeonato mundial, do verdadeiro mundo do jiu-jitsu competitivo, que hoje é um negócio muito grande, cada dia vai crescendo mais. Não o campeonato mundial de Santana do Parnaíba, lá nos outros estados, tá falando mundial mesmo, né? Infelizmente no jiu-jitsu a gente teve uma cisão entre as federações, onde a gente tem uma outra confederação que toca alguns campeonatos, mas ficam aqui dentro do Brasil, né? Não tem a participação dos atletas mais relevantes do esporte. E esses campeonatos levam os nomes das principais competições. Eu luto pela confederação, pela IBJJF, né? E todos os meus títulos vêm dessa confederação, que é a entidade principal que rege o esporte. Mas hoje a sua vida profissional, ela não é só ser um atleta, né? Você faz parte da Alliance Association, né? Explica pra gente o que é a Alliance Association e o que você faz lá. Tá, na verdade, só pra complementar o que você disse, a minha vida nunca foi ser só atleta, né? Primeiro pela condição, né? Não era possível. E segundo, que o jiu-jitsu ele ainda é um esporte amador comparado aos esportes olímpicos. Então a gente não tem um clube que cria uma estrutura para o garoto ser um atleta, salários, que pague ele, né? A gente se mantém com as aulas que a gente dá. Então eu dou aula desde os meus 15 anos. Eu já auxiliava meus professores, com 16 eu já tinha minha própria turma. Eu já era responsável dentro da academia pelas aulas de jiu-jitsu. E com esse dinheiro eu fazia meus treinos, fazia minhas competições. Eu sempre reinvestia eles dentro dos meus treinos. Então eu sempre construí essa carreira de atleta paralela à carreira de professor. Então hoje eu estou com 21 anos de jiu-jitsu, dou aula aí há 17 anos tomando conta das minhas próprias turmas, que é uma grande bagagem. Paralelo a isso, veio a Alliance Association. O que é a Alliance Association? Melhor explicar antes a Alliance e depois ela é a organização que toma conta de todas as filiais que a gente tem espalhado pelo mundo. Então a Alliance surgiu em 93, a Alliance Association surgiu em 2004 e hoje nós temos aproximadamente 300 escolas espalhadas em 21 países. E o nosso principal diferencial é a metodologia de ensino, né? Isso na Alliance como academia. Isso, Alliance como organização. E hoje o Fábio Gurgel, né, junto com os fundadores, desenvolveu uma metodologia de ensino para cuidar dos praticantes, desde a sua aula 1 até para que ele tenha uma longevidade dentro do esporte, até a faixa preta dele, o que antes não existia, né? O aluno iniciante ele era atacado dentro da aula e ele se vira. Né? A gente foi assim, porrada. Exato. Então a gente costuma chamar esses caras que vieram dessa época dos anos 90 de sobreviventes, né? Os caras que conseguiram passar por aquele moedor de carne
Porque ele era jogado no meio de uma aula de competição, um cara que nunca fez uma atividade física. Ele é um sobrevivente, né? E hoje a gente cuida desse processo. Porque o jiu-jitsu tem tantas ferramentas legais para entregar para as pessoas, mas de alguma forma a gente não conseguia mantê-las dentro por muito tempo. Exatamente por esse modelo que eu expliquei. Com o desenho da metodologia, a gente deu uma sequência de ensino para esses alunos, fazendo eles entenderem onde eles estão dentro do processo e cada posição que eles devem aprender ao longo do tempo de prática deles. E isso se expandiu, foi a primeira escola que a gente teve foi para a Finlândia, e hoje, como eu disse, a gente fala de 300 escolas. Uma verdadeira marca. Talvez a primeira marca dentro do jiu-jitsu que as pessoas reconhecem fora. Sim. Do jiu-jitsu, claro, além dos Grace, que sempre conhece, mas a Aliança como empresa, mais como um negócio familiar, mais como uma instituição, né? Acho que, assim, a Grace, obviamente, veio na frente, foi quem fomentou o jiu-jitsu, né? Quem pavimentou tudo isso, mas em questão de organização, eu não vejo outra equipe tão preparada e estruturada como a gente, né? A se iniciar pela metodologia de ensino, que é o nosso principal diferencial, que hoje nenhuma escola tem. Se tem, podemos dizer então que somos a primeira a desenvolver esse sistema de ensino e todo o cuidado, a estrutura que a gente oferece para as academias, né? Fazendo elas entenderem que o jiu-jitsu entregue da forma correta, a academia, ela vista como um negócio de fato, ela pode ser lucrativa, ela pode ser muito rentável e realizar os sonhos desses professores. Eu sinto que o que a Aliança fez com o jiu-jitsu, ela potencializou o jiu-jitsu, né, a um ponto de que o patamar, o valor dele agregado fosse muito maior do que era antes, né? Então, antes a gente tinha uma imagem de que jiu-jitsu era esporte de brigão, né? Cara que vai embalar de briga, valentão, porrada, aquele orelha. típico bad boy. E a Aliança tirou isso, é só você ver pelas instalações da Aliança, por si só que já não remetem a esse ambiente old school, já remetem ao equilíbrio. A Aliança é meio que a fuga desse negócio de somos jiu-jiteiro, vamos sair na porrada e bater em todo mundo, a gente é foda e maloqueiro. A gente acredita que esse trem já passou há um tempo, né? São pouquíssimas pessoas que ainda têm essa mentalidade e o mercado vai aos poucos engolir essas pessoas, elas não vão estar aqui. Mas a gente entende também que foi uma parte importante da construção da história do jiu-jitsu, né? Acho que foi um ponto onde o jiu-jitsu se mostrou mais eficiente do que todas as artes. Né? Ela surgiu com esse princípio de desafiar outra modalidade. Isso se alinhou com o tempo da criação da confederação, onde as competições começaram a existir. Então as academias foram voltadas ainda mais para a parte competitiva. E aí veio essa turma dos bad boys, que acabou infelizmente manchando o nome do jiu-jitsu, mas como eu disse, ela teve essa notoriedade, né? Você quer dizer que isso deu uma notoriedade que o jiu-jitsu ele precisava, esse embate de luta com luta. Exatamente, né? Na verdade ela se mostrou eficiente, cara. E no final, quando alguém vai procurar uma luta, sem saber exatamente que tipo de luta que ele quer a luta mais eficiente. Tá? Qual que é a luta que eu vou, de fato, estar preparado para uma situação real? E o jiu-jitsu se provou ser a principal luta, né? Ela desafiou todas as artes e ela venceu em todas as artes, em todas as vezes. Ele vai abrir o YouTube dele, ele vai achar um magrinho batendo num gordão de 120. Exatamente. E mais um ponto que fortalece isso. Então, é chocante a imagem, não é? Claro, você não precisa ser o cara fortão, né? Mesmo com essa diferença de força, de peso, tendo as técnicas corretas, as alavancas corretas, você consegue se proteger e vencer seu adversário. Para você, o jiu-jitsu é a mais eficiente de todas as artes marciais? Disparado. Disparado. Voltando à história. E essas pessoas que foram formadas nessa época, por mais que o jiu-jitsu foi evoluindo, elas ainda foram os professores de jiu-jitsu ao longo do tempo. Então, eles entregavam o jiu-jitsu da forma que eles aprenderam, né? É assim para tudo. E eu acho que a Aliança veio com a visão profissional do negócio, né? É muito legal, você passou por aquele moedor de carne, você continua dentro do jiu-jitsu, só que para a gente crescer esse mercado novamente, vocês precisam mudar a forma de entregar esse esporte, né? Vocês precisam entender que esse cara que entra na sua academia, ele não é somente o seu aluno, o seu discípulo, o lutador. Não, ele é seu cliente. E ele
deve ser tratado como um cliente. Né? Então eu vejo que a Aliança foi também a pioneira nessa visão de negócio, estruturando as academias com sistema de ensino, com atendimento, com cursos de gestão, e hoje o sucesso é essa quantidade de academias e a quantidade de alunos que a gente tem espalhados pelo mundo. Então a gente hoje fala de quase 35 mil alunos espalhados pelo mundo, e a gente conhece aí diversas academias que batem 300, 400 alunos somente de jiu-jitsu, sem dividir espaço com outra atividade. Outras modalidades. Somente o jiu-jitsu. Igual antes era geralmente acontecia, né? Academia era academia de lutas, né? Academia de lutas. Então, de boxe, muay thai, jiu-jitsu, era tudo ali. Era mais um atrativo ali no meio da academia de fitness, ali de musculação. Sim. Então, não. Hoje é um negócio que, se você colocar em números, muito mais rentável, né, e com um custo operacional muito menor do que uma academia de musculação. Entendi. E que hoje o mercado tão competitivo como é com as low cost que hoje domina o mercado. Jimmy, e uma coisa que eu queria te perguntar, já que a gente vai falar de educação, né, eu e meu irmão, você sabe, né, nós somos praticantes de jiu-jitsu, e assim, uma coisa que eu tento explicar para as pessoas, do principal motivo que eu gosto do jiu-jitsu, eu faço uma comparação com o boxe, por exemplo. Se a gente for pensar no boxe, eu nunca lutei boxe, mas quantos movimentos são? 6 movimentos, jab, up, sei lá quantos são, 6. E no jiu-jitsu, né? Essa infinidade leva ao quê, assim? Explica pra gente um pouco disso. É esse aprendizado contínuo, né? Você está sempre desenvolvendo uma nova técnica, uma nova posição, e a técnica que funcionava há 2 semanas atrás, hoje ela funciona diferente porque um garoto achou um novo detalhe, uma nova forma de fazer um domínio. E eu acho que na verdade, a gente consegue transferir isso fazendo analogia para a vida, né? A gente tem que estar sempre se desenvolvendo e melhorando o tempo todo. A forma que a gente pensava ontem não é a forma de hoje, né? A gente vai construindo esses novos pensamentos ao longo do tempo. E as técnicas dentro do jiu-jitsu são as mesmas. Porque o jiu-jitsu é um jogo que ele varia muito, né? É uma questão de... Ele varia muito. Tem inúmeros jeitos de e a se forma lutar, que né? você luta com cada pessoa é diferente, né? A forma que cada pessoa reage, se comporta, se posiciona. Tem estilos, né? Você escolhe um estilo, pode escolher 1, 2, pode fazer tudo, por cima, por baixo. Exatamente. E quanto mais você vai desenvolvendo o seu jiu-jitsu, você vai aprendendo a treinar, a lutar com diversos tipos e com perfis de pessoas. E o jiu-jitsu provavelmente é a luta que mais vira um estudo, né? Porque a gente vê pessoas que ficam, por exemplo, por horas em um tatame sem suar. Estudando. Sem suar, estudando. Literalmente estudando movimentos, reações. Você acha que isso foi um grande potencializador, assim, na sua questão de curiosidade, de querer entender as coisas? Total. Porque, assim, o jiu-jitsu a gente consegue fazer essa conexão pro dia a dia facilmente, como a gente acabou de pontuar, na parte do desenvolvimento, né? E nessa troca de informação que a gente tem com o nosso parceiro de treino. Eu preciso desenvolver você para que você crie uma barreira, crie uma dificuldade e me faça evoluir. Como numa negociação, né? Exatamente. Eu te dou uma oferta, você dá a contra-oferta, eu te dou a conta da contra-oferta. Até a hora que eu fecho você e te dou o cheque. Vamos de novo. E você vai construindo isso. A luta te coloca em diversas situações. Uma situação onde você está sendo dominado. Uma situação onde você está num ponto que, se você fizer um movimento errado, o adversário vai te finalizar, né? Ele vai acabar com a luta. Num outro momento, no minuto seguinte, é você que está nessa posição de controle e tem a oportunidade de encerrar a luta, mas tem que ter a frieza de esperar o momento certo para fazer a execução do movimento. E, mais uma vez, a gente transfere para a vida, né? Quantos momentos de pressão a gente não vive e, ao invés de agir na emoção, a gente tem que ser calmo, racional para achar a melhor saída daquilo, né? Quantas vezes a gente está numa situação de superioridade numa negociação, mas a gente não pode errar o próximo passo para não pôr tudo a perder. Então, conforme você vai se desenvolvendo no jiu-jitsu, você consegue fazer essa conexão pro dia a dia, pro seu cotidiano. E aí é a parte mais legal do jiu-jitsu, que é o desenvolvimento pessoal que ele gera nas pessoas. Você acha que essa é a parte mais legal? Essa é a principal ferramenta que o jiu-jitsu entrega pros praticantes, né? Pessoas que entram com diversos tipos de problema que você possa imaginar, e dentro de uns 5 minutos, que é um tempo de uma luta mínima, ela consegue vivenciar todos os momentos que ela vivencia fora, e nós, como professores, vai entregando as ferramentas para que ela aprenda a sair dessa situação de desconforto, né? É a frase que a gente tem, que é a busca constante do conforto no desconforto,
né? As pessoas desesperam, espanam, têm ansiedade em situações que elas não dominam na maioria das vezes. E no jiu-jitsu a gente ensina para ela as ferramentas para ela passar por isso. Então para a vida é a mesma coisa. Calma, você só não tem as ferramentas agora para sair dessa situação. Vamos estudar, vamos aprender com isso e aí sair da melhor forma possível. Só uma pontuação. Esse discurso, ele é muito bonito, mas é verdade, assim, né? Realmente, Ele, não é discurso ele é pra enganar, literalmente enganar na trouxa, prática. não. Não é discurso pra enganar trouxa, não. É discurso... Não é que a gente tava falando aqui da boca pra fora. Todo mundo que treina sabe disso. disso. É uma questão que, tipo, é indiscutível, É como sabe? se fosse a lei da gravidade. Sabe, a gente tá aqui, a gente tá preso e é isso. É igual o jiu-jitsu. Não é papinho pra boi dormir, não é. É verdade, realmente. Exatamente. Isso é uma coisa que você não, infelizmente, não consegue encontrar em outros esportes, né? Primeiro, esse ponto de desenvolvimento. Segundo, a oportunidade que o jiu-jitsu dá de você praticar essa atividade com 40 anos. A gente tem aluno de 70 anos praticando jiu-jitsu na academia. Vocês vivenciam isso o tempo todo. A nossa maior tiragem de alunos da academia é a partir dos 33 anos. Não é a garotada, né? Então, o jiu-jitsu tem mais esse benefício. Você não consegue pôr um cara de 40, 50 anos para começar num boxe. Não. E tomar um soco na cara. Você não vai pôr ele no judô para tomar uma queda e ele machucar o ombro. Qualquer outra modalidade vai lesionar ele. No jiu-jitsu ele consegue, né? No jiu-jitsu são tantas técnicas, o processo infinito, né? Como você mesmo colocou, que a gente consegue entregar as ferramentas que cabe para o biotipo dele e faz com que ele consiga treinar e se desenvolver. Né? Eu tenho uma pergunta que assim, você acha, partindo do ponto de alguém que seja mais velho, que tem ali a partir de 33 anos, o que você acha da competição de jiu-jitsu para um aluno desse? Eu acho que é uma oportunidade de, mais uma vez, de se desenvolver, né? Se colocar numa competição, cara, imagine uma situação assim, você está dentro de um ginásio com 10 mil pessoas, assim, um evento grande, né? Não é a realidade de todas as competições. Com 10 mil pessoas enfrentando o seu instinto primitivo de defesa, tendo que lutar com outro cara. Imagina essa pressão. Que outra situação na sua vida, no seu trabalho, vai te impor uma pressão como essa? Nenhuma. Uma reunião, uma apresentação. Vale ressaltar. Você é colocado em tantas situações de desconforto que você, quando sai dali da academia, o cotidiano ele fica mais leve, ele fica mais fácil. Pô, meu amigo tava com a mão na gola, no meu pescoço, quase me estrangulando, e eu tava quase apagando, eu consegui sair, reverter e ganhar a luta. O que vai acontecer dentro do escritório que é pior do que aquele cara apertando o meu pescoço há 1 hora atrás? Entendeu? Então você começa a enxergar os problemas fora de uma forma mais amena, de uma forma mais leve e aprendendo a lidar melhor com isso, né? E vale lembrar que o jiu-jitsu na competição, né? As pessoas da mesma idade lutam com pessoas da mesma idade, do mesmo peso. É uma coisa, não é que uma pessoa de 45 anos vai lutar com um moleque de 20. Ele vai lutar com pessoas da idade dele, da faixa dele, do nível dele. É bem... Exato, é tudo separado, tudo corretamente extremamente dividido. Justo, né? É muito justo. Exato. Né? São pessoas do mesmo peso, não tem lugar... E tem um ponto mais legal disso daí, que eu sou super a favor, eu incentivo a galera a competir pelo menos uma vez, que não é a competição em si, mas é o processo que te leva até lá. Então, você decidiu que você vai competir. Cara, isso te dá um nervosismo, isso te dá uma pressão. Você começa a se questionar, como que eu faço para chegar nesse dia na minha melhor versão possível para eu ter um bom resultado, né? Então você vai educar seu sono, a sua alimentação, você vai treinar mais, você vai se tornar mais saudável. Todo esse processo vai fazer você evoluir, se desenvolver muito. Você vai ver que, independente do resultado que você teve ali, a experiência ela foi muito legal, ela foi única. E você vai querer fazer isso de novo. Você vai querer se desenvolver de novo, de novo. A maioria dos alunos que experimentam a competição e cuidam desse processo, cara, eles não conseguem sair mais, né? Eles buscam o tempo todo aquele nervosismo que na hora é difícil de lidar, né? Daquela ansiedade, mas que faz você evoluir por todo o processo. Que é impactante, né? Porque como a gente já, principalmente no início da faixa azul e da faixa branca, a gente competiu bastante. A gente viu na pele como é essa mudança na vida, além dos hábitos, mas justamente essa questão de
de você estar lá e de um cara que você não conhece, corpo a corpo, né? É a escolha do contato para quem começa o esporte. A gente começou a competir muito cedo, a gente tinha 3 meses de faixa branca, a gente tinha 3 meses de faixa branca e já fomos competir. Então é uma situação muito atípica no seu cotidiano e muito, muito, muito estressante. Na hora ali é algo que você fica muito desconfortável, né? E quando você, só de sair de lá, já é um... Então, isso é até a luta, né? Quando começa a luta, isso sai, você só se concentra ali. Vira um flow, e né? no pós-campeonato, cara, você sente um orgulho de si por ter passado aquilo. Porque é uma situação muito difícil. É incrível. Aumenta a autoestima, né? E novamente, quando você aprende essa construção, como que tem que ser feito esse processo, você simplesmente replica isso em qualquer coisa da vida. E aí eu te dou o exemplo do vestibular, do que eu procurei vocês. Né? Eu coloquei como... Eu tive, na época de garoto, com 18 anos, foi a primeira vez que eu ganhei o Mundial de Jiu-Jitsu na faixa roxa. Faixa roxa. E aí, que ano era? Era 2008. E aí eu ganhei uma bolsa na UNG, né, para poder estudar. E eu preferi não estudar para poder continuar competindo. Entendi que naquele momento aquilo ia me atrapalhar. Mas eu sempre tive esse desejo. Entendi que agora era o momento que eu consegui encaixar isso na minha vida. As minhas aulas estavam organizadas, tô dando aula sempre no mesmo lugar, então não fico mais naquela correria de antes. E busco a realização pessoal também de ter essa formação. Então, o que eu sempre fiz no jiu-jitsu, eu trouxe para o mundo acadêmico. Eu tenho que me preparar para passar no vestibular e fazer essa graduação e completar ela. Foi onde eu procurei vocês. Qual é o melhor lugar que eu posso estudar? É aqui? É vocês? Beleza, vamos estudar. Eu tenho essa programação, eu tenho essa competição aqui para fazer em dia tal, que era o meu vestibular. Eu preciso me preparar da melhor forma possível. E simplesmente repliquei o que eu fazia na parte competitiva para cá. A gente ficou sábado aqui... Não, das 2 da tarde até... E numa boa, né? Tipo assim, numa boa. Vambora. Terminou os estudos. A gente ainda ficava conversando, porque eu tava me preparando para aquilo. Fui lá, fiz o vestibular e, tive o resultado tão legal que a gente teve. Então, você começa a replicar isso para outras coisas fora. Que é o que a gente estava falando desde o início, né? Dessa analogia, dessa inversão para o cotidiano, para nossa vida. É muito engraçado, porque... Você já é muito bom na competição de jiu-jitsu, né? Você é world class. Agora, você foi muito bem no vestibular também. Sim. Então, assim, você tava ali, você tá nos 2 nichos no topo. Vamos dizer assim, eu aprendi a receita. Sim. Entendeu? Eu aprendi como tem que fazer. Eu tenho que me dedicar. Quantas horas eu tenho que estudar? É X tempo, é isso que eu tenho que fazer? Beleza, vou fazer. Ponto final. Sem negociação para as obrigações que eu tenho que entregar. Sim. Então isso se replica para tudo. Se amanhã eu for escolher um outro curso, esporte, sei lá, outro esporte, eu vou fazer dessa forma. Pode ser que eu não alcance os mesmos resultados, mas o esforço tem que ser igual, pelo menos. O esforço tem que ser igual. E com certeza acima da média eu serei. Porque foi a forma como você se moldou, né? Exatamente. E isso é uma coisa que, infelizmente, assim, que eu... Somos pessoas críticas, né? Eu preciso sempre falar o que falta muito nos nossos alunos aqui. O pessoal conseguem se ver em situação de estresse. Não então conseguem... é um desconforto, ansiedade, não me sinto bem, não consigo, não vou conseguir, vou desistir, vou desistir. Falta jiu-jitsu na vida deles. Uma insegurança muito forte, assim, sabe? Não aguento mais, vou desistir. Essa frase eu já ouvi umas 500 vezes. Então, assim, você vê como o jiu-jitsu e os estudos são coisas que andam lado a lado. É porque o estudo, se ele desistir, beleza, acabou. Reprovei, amanhã eu vou fazer de novo. Na luta, isso fere seu ego, né? O cara te derrotou, ele te dominou. Você não simplesmente fechou o caderno e foi para sua casa. Né? Numa situação real de confronto, você teria perdido, você teria apanhado. Né? Então, no jiu-jitsu, você aprende a não desistir, porque aquilo fere seu ego. E a partir do momento que você carrega isso com você de não desistir, porque tem algo maior que se perde ali do que simplesmente a derrota momentânea, você passa a não desistir em nada. Pô, peraí, eu me propus a fazer, me propus a estudar, eu vou estudar e me incomoda se eu não ficar entre os primeiros. Você acaba transferindo isso para tudo que você faz. E olha que coisa engraçada, né? A gente tem um professor aqui que ele fez o caminho inverso ao seu, mas isso para provar como o estudo e o jiu-jitsu podem ser coisas parecidas. Bom, vou resumir a história dele. Basicamente, ele é doutor e professor na GV Economia, que hoje é a faculdade
de economia, talvez a melhor da América Latina, é outro nível, sabe, é uma excelência surreal, assim. Economia, tá? Não tô falando de administração, tô falando de economia. É referência na área. Como a GV é muito boa. Mas em economia é ainda mais. Tipo, é tipo aliança no jiu-jitsu. É uma coisa, as outras estão aqui, ela tá aqui, assim. É um negócio de louco, assim. E ele se formou na FEA USP, que é a faculdade de economia da USP, fez mestrado na GV e fez doutorado. E ele é professor lá, né? E basicamente ele colocou na cabeça dele que queria virar bodybuilder também. Então chega tipo 11 da noite, meia-noite, ele tá na Gaviões lá. Eu malho lá também. E ele só come comida fit e é professor, sabe? Sim. Pra você ver como essa questão da metodologia. Ele achou a receita. Não, e trabalha o dia inteiro, não é que fica lá na boinha. Vem aqui, já vi, isso eu já vi. Vem aqui, dá 10 horas de aula. Você sabe que dá 10 horas de aula, sai e vai lá puxar ferro. E ele não é atleta, né? Sim. Ele não tem competição marcada. Ele não precisa daquilo. Sim, que nem você não precisaria ser estudante. Mas, cara, pra gente que vive o alto rendimento, e não precisa ser no esporte, sempre tem esse incômodo, sempre tem essa coisa dentro da gente de não, eu vou fazer. É sempre um desafio. É o diabinho ali falando, não, você vai fazer. Ele achou a mesma receita que eu tô falando, que é da parte competitiva no mundo do jiu-jitsu, ele achou no mundo acadêmico. Ele com certeza era um cara que estudava mais que todo mundo, que fazia mais que todo mundo, e ele só tá replicando isso agora pro fitness. Entendeu? Você pegou essa fórmula e você vai colocando em outras atividades. Sim. É que, novamente, né? Eu sou suspeito a falar por óbvio, mas o jiu-jitsu se põe isso de uma forma muito incisiva. Sim, né? Sim. Porque ele mexe muito com o alcance dele é maior. brilho. O alcance dele é maior que o jiu-jitsu, por exemplo. Não existe, existe estudo sem sacrifício. Você pode adorar estudar e aí aquilo flui pra você. Agora, jiu-jitsu, uma coisa muito cansativa. Não importa quem você importa seja. quem você seja. Se você fizer um treino que é parelho, lógico, você não vai pegar uma criancinha lá e vai... Agora, se você pegar um treino no seu nível, faixa branca no seu nível, você chega lá e faz, você vai se sentir exausto. A exaustão no jiu-jitsu é algo que é muito presente. Muito presente. Mas sim, tem esse ponto, mas é uma exaustão simplesmente física. Sim, mentalmente falando, não. É um porque a sua mente está nas posições absurdo. infinitas. É o esvaziamento, né? Cara, porque você tá pensando. E é um trabalho de estudo, como a gente já falou. Você tá pensando o tempo todo. Nós costumamos chamar o jiu-jitsu de xadrez humano, né? Então, como o meu adversário se comporta, o que eu devo fazer, como que eu crio um cenário aqui para ele cair nessa armadilha que eu quero. Então você está o tempo todo processando e pensando e calculando aqui o que eu vou fazer, ou se é a hora ou não. O seu corpo cansa, mas a sua mente ela fica... Sim. Você vai para casa e você tá ainda na luta, né? Você acorda no dia seguinte, na sua reunião de trabalho, você tá com a cabeça no jiu-jitsu, que amanhã eu vou montar uma estratégia diferente para... Cara, o seu dia ele pode ser bom, pode ser ruim, não sei, pode ser terrível, mas, cara, na hora que você estiver lá dentro, cara, vai se passar algo muito diferente na sua mente que você não consegue pensar em outra coisa. Quando você tá rolando, é tão intenso que não existe espaço pra namorada, pra trabalho, pra isso. É só o jiu-jitsu. Se você parar pra pensar, seu adversário vai te finalizar. Você quer que ele te domine? Não. Então é o tempo todo focado naquilo. Então você vê que é um exercício de atenção também. Sim. Entendeu? É igual estudo. Isso te obriga na marra a você ter atenção. Então assim, é uma atenção que você traz para outras áreas. Então, tem uma prova semana que vem. Eu tenho que ler esse texto para me salvar e não ficar de recuperação. É igual no jiu-jitsu. Se ele vai passar agora, né? Quem treina vai entender. Se ele for chegar do meu lado e não me defender, eu vou ser finalizado e vai acabar para mim. Então assim, existe uma analogia muito forte, recorrente, entre as duas áreas, cara. Existe muito forte. E vamos falar um pouco agora do que você, Dmitry Souza, foi fazer na GV. O que você escolheu fazer lá? Antes, vamos falar do curso. Qual curso que você escolheu e por que você escolheu esse curso? Como eu disse, eu sempre tive essa vontade de estudar, mas pela parte competitiva eu abri mão naquele momento. Mas sempre tive esse desejo de continuar, de ter a formação, e eu particularmente gosto da parte de estudo do mundo acadêmico. Mas eu tenho uma rotina super cheia, como eu expliquei para vocês. Então eu busquei, cara, o que casa aqui para mim, perto da onde eu moro,
né? Para estudar presencial ou EAD? O que eu consigo aqui fazer de melhor? Porque eu também não quero uma formação que no final, quando eu falar, a galera vai rir. Eu não quero, cara. Esquina, né? Eu sou competitivo, eu não quero apresentar uma coisa que quero ser vergonha. Excelente em tudo que eu faço. Nada contra quem fez cada graduação, mas esse é o meu pensamento, né? Então, presencial eu não consigo. Eu tenho uma rotina das 6 às 10 da noite, não tem. EAD, o que eu tenho aqui que me oferece uma boa bagagem? Eu achei na GV, então eu faço hoje processos gerenciais, e aí foi onde eu trouxe para vocês essa tarefa e essa competição que era o vestibular. Cara, decidi, vou fazer uma graduação no paralelo à minha rotina. Cara, eu chego 10 horas da noite, eu consigo estudar ali 2 horas sem problema nenhum. Normalmente eu já durmo pouco, então não vai ser nenhum sacrifício Nesse a mais. caso foi bom, né? Você dormiu pouco, porque sobra mais tempo. Eu durmo pouco, eu durmo 3, 4 horas por dia. 3, 4 horas só? Eu durmo pouco, eu fico acordado, eu vou embora. Mas você não sente sono? Não. Assim, eu sinto cansaço do treino, né? Do estresse físico do meio pro final da semana. Mas o sono, assim... Não é um negócio que você acorda depois de 3 horas e fala, nossa, dormi pouco. Não, pra você é cara, natural tem que levantar, ponto final, assim, não tem muito... Não tem muito esforço pra isso. E aí foi onde eu pesquisando, eu entendi ali que a GV era o melhor curso no modelo EAD. Dentre as graduações, estava pensando em fazer finanças, mas eu vi que processos gerenciais era a graduação com mais prêmios, né? É uma graduação que já está rodando há algum tempo, teve alguns prêmios fora. Falei, cara, essa daqui que eu vou fazer, essa daqui é a melhor. E aí eu me propus a fazer, procurei vocês para fazer o vestibular. E vale lembrar que o seu vestibular é um pouco diferente da maioria dos nossos alunos de graduação, né, de administração, que é basicamente não envolvia matemática, nada de outras matérias. Conta pra era gente. Só uma redação. Foi a redação. Foi a redação uma redação que a gente tinha que fazer. E aí a gente teve um resultado lá, né, de aproximadamente 15 alunos, se eu não estiver enganado. Sim. A sua colocação foi? Eu sei. Você quer falar ou eu falo? 13º. 11º. 11º? Foi 11º. 11º, aí teve a Bolsa Mérito, né? Teve até um desconto na mensalidade ali, que foi eu ter passado ali pra mim já foi uma coisa super legal. E aí quando veio a colocação significativa, a Bolsa, poxa, pra mim... Dá sentimento de satisfação. Ainda mais pra um competidor, sentimento né? de conquista, né? Tipo... 13º, não sou desse meio. Não estudava mesmo no papel há quanto tempo você estudava? Cara, eu sei, assim, estudar... Escrever ali. É que ele gosta de ler, né? Cara, eu leio bastante, né? E, assim, escrevo no dia a dia ali do escritório, as coisas Mas que você tem que escreve fazer. bem, eu sempre te falei que você escreve bem. Eu gosto desse hábito da escrita, apesar de ele não fazer parte da minha rotina, né? Então, acho que isso me deu uma facilidade para os estudos, para compreender melhor o modelo de redação, ali, o modelo de vestibular que eu teria que fazer, né? Então, foi esse... eu acho que foi um pouco leve, assim, no sentido de ter que vir e me esforçar e dedicar, né? É uma coisa que eu já gostava. Era você gostava, né? Você sempre... Quando eu soube, pra ser muito sincero com você, quando você falou do seu projeto de ser aprovado na GV pelo vestibular e que você queria fazer as aulas, eu já sabia que ia dar certo. Não sabia que ia dar tão certo assim, porque, sinceramente, era um pouco improvável, né? Porque, assim, você não fazia isso há muito tempo. Sim. Né? O ato de estudar, de sentar concorrendo com gente que só faz isso, faz, né? porque é difícil pegar um atleta que quer entrar num curso da GV. E foi o 13º. Isso aí foi muito satisfatório pra gente. Ainda mais como um primeiro aluno, né? Como primeiro aluno. Então a gente já começou muito bem, assim, sabe? A gente começou indo com tudo, assim. Foi um motivo de muita felicidade pra gente e pro Bruno Belém, o professor. Conta um pouco da sua preparação. Eu fiz as aulas com o Bruno Belém, né? Ele ainda ele tá com a gente, um professor super legal. Eu basicamente saía do treino de competição, que eu ia até meio-dia, dava minhas aulas até as 2 e vinha pra cá. E aí eu alternava entre a TP Class e a associação. A gente ficou isso durante um período. Aí fizemos aquele intensivo uma porrada, sabe? né? Foi depois do carnaval, vai fazer um ano. Foi um pouco depois? Março? Foi um pouquinho depois do carnaval. Foi. E, cara, a gente ficou o quê? Uns 2...
Quase 2 meses quase 2 meses nesse processo de estudo. E fui lá e fiz. Né? Tinha me programado, tinha isso como meta, cara, tem que fazer e tá feito. Né? Também tem um ponto dos garotos que treinam, fazem a parte de competição comigo, né? Então eu acho que um dos combustíveis também para isso foi ser o exemplo para essa molecada, né? De tipo, dá para fazer, né? Tem o seu sacrifício, tem todos os percalços, dificuldades que você vai ter, mas cara, você se propôs a fazer algo e você quer muito aquilo, dá para fazer e ponto final. Não é só sobre ser atleta, né? Mas muito mais do que isso. É muito mais do que isso, né? Tudo bem que o que te deu asas para isso foi o esporte, né? Exato. Mas acaba sendo muito mais, acaba sendo uma coisa... O homem do século XXI, o homem bem-sucedido tem que ser multifacetário, né? Tem que fazer várias coisas. E lá na academia tem os meninos do instituto, muitos deles vieram do mesmo projeto social que eu iniciei, né, com 12 anos. Então, na minha época, eu tinha alguns exemplos, que foi o Serginho, meu professor, que me formou até faixa preta, junto com o Fábio Gurgel. E eu entendo a importância de se ter uma boa referência. Né? Ser guiado pelo exemplo, né? Ser guiado pelo exemplo. Como isso muda, como isso direciona a vida das pessoas. Então, eu acho que eu cheguei num ponto que não pode ser só eu. Eu tenho a obrigação de ser uma referência para os outros, para esses garotos, da forma que eu acho que eles têm que agir. E a melhor forma é fazer. Então, não tem outro meio, né? Não tem outro. Não tem outro caminho, né? Tanto que a maioria deles, quando isso já virou comum, né? Quando eles começam a vivenciar a rotina de dar aula, de competir, de fazer outras coisas, a pergunta que eles fazem o tempo todo é: como que você consegue fazer tudo isso, cara? Dar aula, treinar e competir. Como que você consegue? Porque é uma loucura, eu tô quebrado. Eu falei, cara, eu nunca me questionei como eu consigo. Eu tenho que fazer. Aí você começar a pensar, racionalizar muito, você não faz. Não. Cara, eu tenho um objetivo, eu tenho que ir, ponto final. Tem que acordar. Eu tenho que acordar. Porque não é racional, não é uma questão racional. É uma questão... É instinto. Exatamente. Não é uma questão de, tipo assim, por que eu estou fazendo isso? Às vezes basta você fazer. Então eu entendo essa importância de ser uma boa referência para esses garotos. E aí é mais um combustível para fazer toda essa rotina maluca. E você acha que essa conquista vai ter um impacto futuro nesses garotos que você quer influenciar? Já está tendo, né? Já está tendo. Acho que eles buscam mais estudo. Total. Os meninos já têm o hábito de ler. Você estudando, né? Eles veem. Esse exemplo veio do Fábio, né? Eu tive esse exemplo dentro de casa também. Ele gosta de ler muito. O Fábio lê muito, meu pai lia muito. Então eu sempre, naturalmente, acabo desenvolvendo esse hábito dentro de casa. Hoje meu filho com 12 anos, também, vocês tiveram a oportunidade de conhecer, como ele se comunica bem, é um garoto que lê. É desenrolado. Eu sempre estou também estimulando ele. Os meninos da academia da competição, cara, separar eles, tem um livrinho ali no bolso, estão lendo no tempo deles, na velocidade deles, mas eles estão se desenvolvendo. Né? Então acho que isso já é um baita resultado desse exemplo que a gente tenta passar para eles. Jimmy, uma coisa que eu ia te perguntar. Você trabalha em uma empresa que é a excelência no que ela faz. Uhum. Você acha que a GV é muito boa no que ela faz, no seu curso? O que você está achando? Beleza, é EAD, eu quero saber o que sou. O mercado diz que é. Né? O mercado fala que a GV em Direito e Economia, o INSPER em Economia e Finanças. Então, não sou eu que vou questionar isso. E eu acho que tem um ponto de eu sempre gostar de estudar, né? Então, para mim está sendo super legal, né? As atividades finais, os Harvard Cases que a gente tem que fazer e apresentar, e a interação com a galera ali, mesmo que online que você vai tendo, a turma vai se ajudando, estudando. Eu estou achando fantástico. Tenho como programação concluir fazer finanças logo na sequência e ter a pós no INSPER. No INSPER. Finanças. A minha programação acadêmica vislumbrando a excelência. Né? Quando eu apresentar o meu currículo, cara, como atleta eu fui isso, como acadêmico eu fui aquilo.
Entendeu? Não se trata só de vou fazer uma graduação. Não, é uma vida acadêmica. É o ego do competidor, cara. Eu acho que o competidor de alto rendimento, ele é vaidoso em tudo. E ele tem que ser. Ele não tem como ser alto rendimento se ele não for, até um certo ponto, além de vaidoso, egocêntrico. O cara tem que querer o melhor em tudo que ele faz. É o cara que melhor se veste, é o cara que melhor se comunica, é o cara que dá a melhor aula, é o cara que tem os melhores resultados na competição, é o cara que faz mais do que a grande maioria faz. Por isso que ele tem os resultados melhores do que a maioria. Você acha que você pode ver um pouco dessa excelência que você busca em você, na Allianz, tudo que você se relaciona aqui na empresa, na escola que você escolheu se relacionar para ter suas aulas? Total. O Fábio é um cara incrível, né? Como a gente aprende diariamente com ele. Ele é disparado assim, a pessoa mais incrível que eu já conheci em todos os pontos possíveis. É um cara que foi excelente como competidor, ele foi excelente como gestor, dono de academia, agora está sendo um excelente gestor da organização, né? O CEO hoje da Allianz, e ele é a referência do alto rendimento, né? Do Prime, em tudo que se propõe a fazer. Então, ele é meu target. Cara, o cara foi excelente em tudo. É um exemplo que te guia. Como que eu não vou querer ser excelente nas coisas que eu faço? Entendeu? É um cara que, tocando todos os negócios que tem, estuda. Tá sempre fazendo um curso ou outro. Recentemente fez um curso de estratégia em Harvard. O cara, ele está buscando isso. Ele está buscando uma barra tão alta. Por que eu vou me nivelar por baixo? Não. É ali que eu quero alcançar. Então, novamente, é a referência que eu tenho que me faz buscar isso. E você acha que aqui na TP Class a gente conseguiu te entregar essa Cara, eu achei fantástico. O Belém, ele é incrível, né? As aulas com ele foram super legais, a estrutura que vocês têm aqui. Eu passei pouquíssimas vezes por cursinhos preparatórios de entrar na sala, de conhecer, e sempre era uma coisa, como que eu posso colocar? Umas cadeiras no fundo da sala, senta aí, se organiza e toca. Não tem um cuidado com a estrutura, se vira. Cara, todo o cuidado que vocês têm com a estrutura, com o espaço físico, com o atendimento dos professores, é a excelência que a gente tem no jiu-jitsu. A gente quer ser excelente. Então, cara, quando eu cheguei aqui, eu falei, puta, é isso. Sem sombra de dúvida, os caras vão me entregar o que eu tô procurando, que é esse preparo pro que eu vou estudar, né? E de fato foi, né? Sim. Você tinha que ver. Eu acho que assim, a aula de redação é legal, mas você deveria ter assistido. É claro que aí você não prestou isso, mas assim, a preparação para a segunda fase do vestibular de administração da GV, que é o Bruno Belém, ele foi o professor. Ele é incrível. Ele com simulações, com debate, com oratória. É um museu moral, entendeu? Sim. Então, na GV é uma entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego, fale sobre sua vida, liderança e tal, mas no INSPER a coisa fica mais interessante, porque vira um debate, tá? Eles dão um tema super polêmico, sabe, se a vacinação ou não vacinação, vários temas. Um tema polêmico, colocam 6, dividem em 3 e 3 e um debate e fazem uma arguição, que é um negócio um pouco mais complicado, que você tem que fazer uma série de perguntas sobre determinado tema que eles te dão. Entendeu? Então, é um negócio que é muito... É um estudo muito legal e bacana e diferente, porque ia ser muito legal pra você, assim, se você tivesse nessa preparação, mas não é o caso. Eu viria assistir, vou te convidar, porque você é um cara que desenrola bem. Sim. Então, assim, você estaria muito bem nesse exame. Assim. Sei muito bem. Não, vamos, na próxima vez que vocês fizerem, vai ser um prazer fazer. A gente pode até chamar ele pra ser o avaliador dos caras, porque o cara desenrola aqui na academia. E eu vou te falar, a cena de eu vendo o Bruno Belém mediando um debate com 6 vestibulantes discutindo se imposto era roubo ou não, é uma cena impagável. Esses caras quebrando um pau e ele, não, vamos organizar isso aí. Gravar isso daí, fazer uns teasers. A gente gravou, eu vou te mandar algumas coisas. Muito legal. Eu vou te mandar, cara, a gente tenta ser, e nós somos, né, excelente basicamente tudo que a gente faz também. E essa afirmação tem que ser muito forte também, né? Sim. Você tem que querer ser excelente, tem que fazer de tudo para ser excelente e não tem problema em ser sem negociação com as coisas que sem tem que negociação. fazer. Você acha que escrever foi algo cansativo para você? Não. Você acha que foi tranquilo? Quem lê geralmente bastante gosta. O que você sentiu mais dificuldade? Sabe, se você pudesse falar, putz, isso foi Cara, mais pegou. Teve alguma coisa que... Não teve, porque eu acho que às vezes o Belém construiu dramático, as aulas de uma forma tão legal, sabe? Tão leve, fluida. ele dividiu bem o processo de
de ensino. Então, cara, foi uma metodologia. Uma metodologia, exatamente. Foi exatamente esse ponto. Cara, tem uma receita aqui para fazer. Sim, né? A gente dessa forma que ele colocou. É assim, assado, cozido, torrada, dessa forma que você vai fazer. Não tem muito segredo para você passar. Nem negociação. O ponto é, o conteúdo, se você tem um conteúdo para dissertar sobre isso ou não. E aí a gente foi conversando, foi entendendo o que tinha. Ele, lê um pouco sobre esses temas, pensa um pouco dessa forma, essa construção que você vai fazer. E aí, tava fácil. Então, para mim foi super gostoso. Foi uma dinâmica muito legal. Eu quero fazer um paralelo aqui, tá? Então tem treino, tem competição de jiu-jitsu. Aqui você teve o treino e lá, na hora de fazer o vestibular, você vai a competição. Como você se sentiu? Mesma coisa da competição de jiu-jitsu, ansioso. Ansioso? Pra entregar, pra saber o resultado. E aí, como que foi? Então eu acho que a prova foi às 9 da manhã. Enfim, foi cedo. Vamos deixar às 9. 8 horas, tava lá e tá tudo pronto, tá tudo certo, deixa eu organizar. Putz, será que vai começar logo? Será que... Mesma parte da competição. Tá tudo em ordem, todo mundo tá em dia, tô no peso, tá tudo ok, trouxe as coisas que tinha que fazer. Porque, assim, como eu entendi que eu tinha me preparado bem, eu esperava um bom resultado. Então eu estava ansioso para saber quão bem eu fui nessa prova. Na competição, a ansiedade é para entregar logo todo o processo que eu fiz lá atrás, todo o treino. Então, cara, eu quero logo essa medalha, eu preciso pegar ela. Mas porque eu entendi que lá atrás eu fiz todo o processo que eu deveria ter feito. Então, ansiedade por isso. É uma ansiedade no bom sentido, né? Não é uma coisa que te deixa nervoso, eu não vou. Não, pelo contrário, eu quero aquela vontade, né? Aquela libido de ir lá e... Não dá pra começar antes. Total. E supondo que você tivesse fracassado e não passado, o que você teria feito? Eu fazer de novo. Mas não ficaria um sentimento, de me esforcei, fiz o negócio. Puto! Sim. Muita raiva. Mas é de novo. É óbvio, mas não tenha dúvida. Colocou na cabeça Não, a graduação é uma coisa importante pra mim. É uma questão pessoal. Né? Uma questão pessoal. Eu deixei passar aquela época por conta da competição, mas é uma coisa que eu quero ter. Eu quero, eu vou fazer. O que impede hoje? Nada. É a minha vontade e a minha dedicação. Então, cara, isso daí não falta. Não. Isso daí tem sobra. Não. Eu quero que você dê um recado. Você está com 33 anos? 33, faço 34 agora em março. Há 10 anos atrás, você era o que? Faixa preta já. Peguei a preta com 21. Aumenta um pouco que ele tá velho. 15 anos. Há 15 anos atrás, você era faixa roxa. Que você dê um recado pra essa galera, faixa roxa, faixa marrom, pessoal que é competidor, mas que não conquistou o que precisa ainda, que tá nessa caminhada, qual o recado que você daria? Curta o processo. O processo é a fase mais legal da nossa vida, em tudo que a gente construir. É legal a conclusão, a formação, a conquista financeira, profissional, mas o processo que te faz chegar até lá é o que te enche de orgulho. É você olhar para trás todo o caminho que você percorreu e, puta, eu fui um cara foda. Cara, eu fiz o que ninguém fez. Enquanto todo mundo... Eu tava lá, eu fiz, acontecia, levantava de novo e tinha que entregar, e tinha que estudar, e tinha que treinar, e tinha que fazer. O processo, ele é muito legal. Né? A gente brinca ali dentro do tatame que cicatriz ao longo do tempo vira medalha. Todos os problemas que você passa no meio do caminho, amanhã você vai olhar e você vai ter um baita orgulho de tudo que você passou. Então, curta o processo. É difícil, tem que estudar, tem que sacrificar. Tem que fazer, tem que abrir mão da noite, do rolê, de tudo que você possa imaginar. São escolhas. Mas lá na frente, quando você quando você concluir, você vai olhar para trás e falar, puta, eu fui foda, velho. Então, assim, é curtir o processo e é fazer, cara. Isso você acha que vale também, por exemplo, não só para um atleta de jiu-jitsu que ainda não se afirmou no topo, mas também para um vestibulando, para um aluno... Para tudo. Quantas pessoas não fazem os vestibulares de direito da GV e não passam? Se você olhar, você, cara, eu passei, fui um dos primeiros negócios. Isso, cara, isso não é para qualquer um. Isso enche de orgulho. E você olha para trás, o quanto de esforço você não teve? Você não faria de novo? Eu faria muito mais.
Entendeu? Então hoje eu olho com 33 perto do final da minha carreira competitiva, eu pretendo lutar mais uns 2, 3 anos no máximo. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria mais. Eu não mudaria nada, eu colocaria mais coisas. Eu acho que no estudo é a mesma coisa. Quando você concluir, você chega lá, você se formou, você, faria de novo. Se eu fiquei em terceiro, eu faria para ficar em primeiro. Entendeu? Se eu ficasse em primeiro, eu ia fazer outra. Mas tem que se dedicar, tem que ser fiel ao processo. E tem que curtir, né? Tem que curtir a jornada, do desafio mesmo, de fazer o que ninguém faz. Né? Ser a média, acordar e falar, tá, isso daí é a média é medíocre. É nesse quadrante que você quer se colocar? Eu acho que não. Né? Não é o que eu quero e não acho que é o que a maioria que busca a Temple Class quer. Né? Então tem que curtir esse processo, tem que fazer o que a maioria não faz. É isso aí. É isso aí. Depois dessa fala energética, a gente vai encerrar esse podcast. Encerra pra não estragar o final. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer o Dimitris por ter vindo. Vamos exemplificar aqui o que você falou na prática. Que horas são agora? Tá com o celular aí? 11h10. 11h10. Você levantou? Hoje a aula é 6h30. 6h30. Você vai levantar que horas? Amanhã, 5h30. Amanhã a aula é 6h15. Imagina, ele fala meio-dia. Amanhã é meio-dia. Meio-dia eu já dei 3 aulas coletivas. Fiz uma reunião. Amanhã eu tenho uma reunião cedo por causa da associação. Amanhã eu dou aula das 6h15 às 7, 7 às 7h45, 7h45 às 8h30. Eu tenho uma reunião às 9, que deve demorar uns 30 minutos. E aí eu faço o treino de competição às 10. Então, meio-dia eu tô saindo do treino de competição. Para tomar um banho e ter reunião 2 horas da tarde aqui no Jardins. Isso é ser excelente. E a TP Class não é assim também. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Obrigado. Valeu, Dimitris. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, abraço, galera.